Boa noite. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 25. Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 25, diz: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: As suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns dos seus homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couros, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. E contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso por 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz falou pela segunda vez: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda pensava na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, sem hesitar em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanhavam. Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui essa noite. Pai, o que eu te peço, Jesus, é que o Senhor fale com a gente. Muda, Deus, nosso coração, quebra o nosso preconceito. Pai, acaba, Pai, com toda a barreira que possa existir no nosso meio, para que o seu nome seja exaltado. Que
o exemplo de Cornélio, como foi naquela época, continue sendo exemplo, ó Pai, para nós hoje. E que possamos, ó Pai, seguir a orientação do Senhor como Pedro seguiu. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Querido, quero começar com a seguinte pergunta. Do que você tem preconceito? Qual é o seu preconceito? Depende se você tem preconceito com idoso, não sei. Você tem preconceito com o quê? Com adolescente, com criança? Você tem preconceito com gente mais pobre? Ou você tem preconceito com gente rica? Você tem preconceito com gente que não tem estudo? Qual é o seu preconceito? Você tem preconceito com, de repente, alguém que tenha tatuagem? Você tem preconceito com alguém que é bêbado? Você tem preconceito com o quê? Qual é o seu preconceito? Você tem preconceito com a palavra de Deus, com o estudo da palavra, com a teologia, com pessoas que vivem as experiências? Qual é o seu preconceito? É muito importante a gente pensar isso, porque tem alguma coisa aí no seu coração que não bate às vezes, quando você olha para alguém. Tem alguma coisa que vem na nossa mente, no nosso coração, por mais que a gente lute contra, vem sim um certo preconceito na nossa cabeça. E nós somos assim, queridos. É triste a gente olhar hoje, por exemplo, para a igreja e pensar, será que eu receberia alguém que é uma prostituta, por exemplo? Será que um traficante, se saísse da onde ele vive, do jeito dele, e sentasse do seu lado aqui na igreja, como você iria reagir com isso? Será que você não tem preconceito com isso? Um homossexual, um casal sentado aqui? Não é, queridos, que a gente aprove isso. Não. A prática, a gente reprova, porém, a gente precisa olhar que é um ser humano que carece da graça de Deus como eu e você. Sem preconceitos. Queridos, eu trouxe essa questão no seu coração para você ficar pensando e alarmado, porque foi justamente isso que Pedro viveu. E é justamente isso que eu quero falar com você essa noite. Preconceito. Aquilo que Deus colocou para um povo, que o povo não conseguiu manter, porém eles viviam daquela forma, desprezando. Mas, queridos, a graça de Deus foi maravilhosa, que alcançou também esse homem Cornélio. E estamos diante de um texto riquíssimo, e é o que nós vamos ver essa noite. Então, pode passar para a gente, por favor. Deus realiza os seus propósitos inimagináveis, a fim de resgatar e purificar homens tementes a Ele. Isso é muito importante você lembrar. Deus realiza os seus propósitos inimagináveis a fim de resgatar e purificar homens tementes a Ele. Primeiro ponto que nós vamos ver essa noite é que Deus ouve as orações do homem temente. Queridos, semana passada nós deixamos Pedro em Jope, né? A cura de Enéas, como nós vimos, e a ressurreição de Dorcas, era uma restauração e mediante ao Evangelho, aquilo que Deus vem fazendo no meio do seu povo. E é muito importante o capítulo 10 de Atos, porque ele está entre as 3 grandes porções que Lucas quer dar ênfase. Lembra quando Jesus disse, e recebereis poder, e sereis minhas testemunhas? Lucas construiu o livro de Atos, pensou no livro de Atos, no sentido, ele foi vivenciando e relatando o que foi acontecendo na narrativa, para mostrar como que o Evangelho vem expandindo, como o Evangelho vem crescendo. Por exemplo, a primeira parte importante no livro de Atos, o capítulo 2. O que acontece no capítulo 2? A descida do Espírito Santo. No seu outro livro, Lucas, no capítulo 3, ele relata sobre isso, ele predisse o que iria acontecer,
assim como no capítulo 24, e depois no capítulo 1 e no capítulo 2 acontece a descida do Espírito Santo. Outra parte importantíssima no livro de Atos é o capítulo 9, que é a conversão de Paulo, ou na verdade de Saulo, que depois Lucas vai enfatizar no capítulo 22 e no capítulo 26. E agora, queridos, nós estamos diante da conversão de Cornélio, esse homem gentio que vai receber, que vai ser aceito no povo de Deus. Esse homem, e Lucas faz questão, e assim, se não fosse importante, Lucas não ia dedicar um capítulo inteiro falando sobre a experiência de Cornélio e a sua família. Ele dedica o capítulo 10 inteiro e o início do capítulo 11, falando justamente sobre a conversão de Cornélio. John Stott diz o seguinte: o assunto principal deste capítulo do livro de Atos não é tanto a conversão de Cornélio, preste atenção, mas sim a de Pedro, dos preconceitos judaicos contra os gentios. Tinha um ranço judaico contra os gentios impressionante, queridos. Era tão forte que eles não conseguiriam comer, conviver no mesmo ambiente, para você ter noção de como isso era forte. Então Deus usa os seus meios, usa dos seus propósitos para trazer para o coração de Pedro que aquela mensagem de salvação é para todos os homens. Por isso que Pedro teve que participar de modo extraordinário para trazer para o coração dele que a mensagem do Evangelho da redenção era para todos os homens. E a primeira coisa que eu quero ver com você dessa noite é que Deus ouve as orações do homem temente. Versículo 1 diz o seguinte: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Matthew Henry diz o seguinte, que Cornélio ele era um homem importante e um bom homem. Duas qualidades que raramente se encontram. Em relação ao seu ofício, Cornélio era um centurião da força da ocupação do Império Romano na Palestina, sediado em Cesareia. O seu ofício era comparável com, por exemplo, do exército romano hoje, ele era um capitão. A cidade portuária em que estava sediada, era uma cidade largamente gentílica em Cesareia, de Cesareia. E era a capital administrativa da província da Judéia. Ou seja, era uma cidade muito importante. Extremamente importante. E, queridos, por ele ser romano e ser estrangeiro, ele tinha um preconceito contra. Mas o texto faz questão de enfatizar o seguinte, que Cornélio era conhecido entre os judeus como um homem piedoso e temente a Deus. Essa expressão, temente a Deus, indica que ele era quase um prosélito. Isso significa que ele aderiu ao monoteísmo judaico, ele aderiu ao Deus que os judeus adoravam, ao Deus de Israel. Ele adorava a Deus de Israel nas sinagogas, juntamente com a sua família em casa, sendo conhecido como um homem de oração, mas não era circuncidado. Um homem que não participava, por exemplo, do templo de Jerusalém. Eu falei aqui do eunuco, lembra? Era mais ou menos isso. Ele não podia participar do povo. Ele participava de todo o ritual, reconheceu e adorava a esse Deus, porém ele não participava da comunhão do povo de Israel. Apesar disso tudo, a sua devoção a Deus era amplamente conhecida pela população judaica naquela época, queridos.
O versículo 12 enfatiza algo super importante. E ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. A sua fé e piedade se manifestava concretamente nas suas obras de misericórdia. Ele ajudava o necessitado. Ele ajudava com recursos aquelas pessoas que passavam por necessidades. Ele era um homem, queridos, que entendeu a piedade e vivia a generosidade, qualidades que precisam dar junto com a gente. Qualidade super importante, porque você é salvo, você faz boas obras. Isso é evangelho. Nós não fazemos boas obras para ser aceito por Deus, pelo contrário, nós fomos aceitos na família de Deus e por isso praticamos boas obras. Por isso fazemos boas ações. Por isso ajudamos o necessitado. Ajudamos o nosso irmão que está passando por dificuldades. Ajudamos comprando um alimento para ajudar na cesta básica, por exemplo. E Cornélio entendeu isso. Cornélio vivia dessa maneira. Apesar de gentio, ele era misericordioso e orava continuamente a Deus. Queridos, e esse homem teve as suas orações respondidas. Versículo 3. Certo dia, por volta das 15:00, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Queridos, não foi um devaneio, não foi um sonho, uma loucura que ele viu, não. Foi uma visão real. E ela ocorreu em plena luz do dia, às 15:00. Sabe o que é isso? Era o horário que o povo judeu orava. Certamente Cornélio estava orando nesse momento. Ele observou claramente, cheio de temor. Ele foi respondido por Deus por causa das suas orações. Cornélio não precisava temer. O anjo que ele viu e que ele ouviu em sua visão lhe trouxe boas novas de salvação. Sabe qual foi? O Deus a quem ele adorava ouve e responde às orações dos gentios piedosos como ele. As suas orações haviam subido como memorial diante de Deus, assim como as orações dos israelitas. Lembra de Moisés, antes dele ser levantado como um libertador? Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor, Êxodo 2:23, diz o seguinte: e o seu clamor subiu até Deus. Um teólogo chamado Johnson, ele diz que as boas obras de Cornélio foram uma oferenda memorial, como os sacrifícios apresentados por Israel para adorar a Deus, em busca de perdão. E mais, essas obras não realizavam sua justiça própria, mas um clamor em seu coração por uma salvação, uma expiação. O termo empregado pelo anjo, quando o anjo chega para falar com Cornélio, diz o seguinte, diz essas palavras: subiram e memorial. Queridos, isso remete a um sacrifício do Antigo Testamento. As orações e as boas obras de Cornélio, longe de serem uma expressão de justiça própria, eram clamores sinceros de um homem andando de acordo com a luz que havia recebido. Ele aprendeu isso. Ele aprendeu a orar. Ele aprendeu a dar esmolas. E fazia isso com fé. Sabe o que isso fala para a gente? Primeira coisa que eu quero destacar aqui desse texto, algo muito importante que tem a ver comigo, com você hoje aqui, na Japuíba, na Ibacém. De acordo com Efésios, Deus já vinha trabalhando na salvação de Cornélio antes da fundação do mundo. E mais, o que tem que ficar cravado em nossa mente, queridos, é que Deus jamais despreza qualquer pessoa que busca sinceramente a salvação.
Como o salmista declara: sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. A gente precisa aprender a orar, queridos. A gente precisa aprender a orar, a colocar diante de Deus. Quantas vezes você na sua casa, antes de dormir, não fica pensando, remoendo, trazendo à memória todas aquelas dificuldades que você tem na sua cabeça, que você viveu naquele dia? Quantos de nós aqui, queridos, quantas vezes você, até de repente ontem à noite, você estava assim, pensando nos problemas que você tem para resolver, pensando no seu futuro, pensando na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, pensando, e de repente você para e ora: Senhor, seja feita a sua vontade, e descanse. É essa dependência que Deus quer da gente, querido. É esse pensamento que eu quero trazer ao coração de vocês. Deus ouve a nossa oração. Amém? Amém. Deus ouve a nossa oração. Lembre-se disso. Deus ouviu o clamor de Cornélio, o homem temente a Ele, o homem temente a Deus. Versículo 7. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. Cornélio aqui, queridos, mostra uma obediência a Deus. A expressão que Lucas usa é o seguinte, e é bem forte isso, porque o texto fala que logo depois que o anjo foi, mas no original é o seguinte: tão logo, imediatamente depois, ou uma ação simultânea, enquanto mal terminou, o anjo terminou de falar, Cornélio já chamou logo 2 homens, foi obediente, ele chamou os servos, falou: olha, eu tenho uma missão para vocês, e dentro dessa missão, ele chamou, o texto faz questão de enfatizar, um homem piedoso. É fantástico, querido, a prontidão de Cornélio, e o exemplo dele. Ele não procrastinou, ele não falou assim: de repente, depois... Não, peraí. Eu recebi algo de Deus, um homem falou comigo, as minhas orações, o Senhor respondeu, eu sei que Deus me ouve, então, tem uma dificuldade aqui, então, Deus, já que o Senhor me ouve, eu tenho uma dificuldade aqui no meu regimento, aquele soldado está passando por dificuldade. Não! De imediato ele respondeu. Ele não deixou para amanhã, querido, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã, não somente o seu trabalho, mas também a ordem espiritual do nosso Deus, de proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje para o reino de Deus. Faça isso de prontidão. Aprenda isso com Cornélio. Ele não deixou para amanhã o que ele poderia fazer, e ele fez logo de imediato. E, queridos, a influência espiritual de Cornélio é impressionante. Sobre os que viviam ao seu redor, o texto, na narrativa, diz o seguinte, que ele era temente a Deus, assim como toda a sua casa. Depois ele fala que um soldado piedoso, depois ele fala, o texto continua, mais para frente, no versículo 22, diz o seguinte, que o seu bom testemunho era conhecido pelos judeus em geral, e depois, no versículo 24, que a gente vai ver semana que vem, diz o seguinte: no dia seguinte chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com todos os seus parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado. Exerça a sua influência sobre as pessoas que estão sobre você.
é o seu marido, é a sua esposa. Mostre para eles, queridos, aquilo que Deus te deu. Pais, aproveitem a oportunidade que Deus te dá. Você precisa ser boa influência para os seus filhos. Você precisa mostrar para eles o valor de ser temente a Deus. Sabe como isso é vívido em nosso meio hoje. Você precisa ser um exemplo, influenciar os seus filhos, aqueles que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua casa, os seus tios, os seus primos, no seu ambiente social. Você precisa ser uma boa influência. Líderes, vocês precisam ser boas influências. Usem da sua influência para trazer temor e tremor diante do nosso Deus. A gente precisa aprender com Cornélio. Queridos, ele era um bom homem. Tinha quase tudo perfeito. Só lhe faltava o essencial. Mas Deus já estava providenciando isso na vida deles. Qual a sua influência sobre as pessoas que te cercam? A sua obediência, o seu testemunho são reconhecidos pelos seus familiares, amigos, colegas de trabalho? Você dá aquele jeitinho no seu trabalho ou você realmente mantém firme a sua posição de crente em Cristo Jesus, de servo fiel a Deus, aquele que crê na palavra de Deus, que dá um bom testemunho do que você faz? Quantas pessoas já foram conduzidas a Cristo por seu intermédio? Sabe, queridos, essa é uma palavra, esse pensamento tem que trazer um peso no nosso coração. Quantas pessoas estão vindo a Cristo através do nosso exemplo? Quantas pessoas você conhece que você tem influência hoje, no seu trabalho, família e tudo mais? Uma boa forma de a gente pensar isso. Imagina o seguinte: se você morrer agora, tá bom? Morreu. Te levanta que caramba, morreu. E fizesse um enterro para você, certamente viriam pessoas aqui que iriam lembrar daquilo que você fez, lembrar alguma coisa que aconteceu na sua vida. Esse é um tipo de influência que tem que vir na nossa cabeça. Sobre essas pessoas que você tem pelo menos algum contato, influencie positivamente para o reino de Deus. E principalmente, fale de Jesus para elas. Amém? Queridos, isso nos leva para o segundo ponto. O que realmente é puro? Nós demos uma pausa. Vamos dar uma pausa agora em Cornélio e vamos pensar agora em Pedro. No dia seguinte, versículo 9, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto estavam viajando, os servos, e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço. Nos planos de Deus, Pedro foi um instrumento escolhido para levar o evangelho inicialmente aos gentios e promover esse reconhecimento, queridos, abrindo as portas da igreja, na dispensação da graça, não apenas para os judeus ou prosélitos do judaísmo, mas igualmente para os gentios. Pedro precisava ser extraordinariamente preparado por meio de uma visão celestial, e Deus usou a visão do lençol. E daí versículo 10. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto, e algo semelhante a um grande lençol descia à terra, preso pelas quatro pontas. Queridos, Pedro está em Jope. E Jope foi uma grande cidade que já apareceu no Antigo Testamento, tá bom? Por exemplo, ela aparece quando chegam as madeiras do Líbano, que são usadas na construção do templo por Salomão.
Também, queridos, o pastor André disse semana passada que de Jope, isso aqui é muito legal, de Jope, quem estava em Jope e fugiu em desobediência a Deus? Quem é? Jonas. Ele fugiu em desobediência a Deus, a ordem divina. Mas, queridos, também é de Jope que Pedro, ele partiria em obediência à ordem divina. Cornélio prontamente obedeceu à ordem do Senhor. Enviou sem demora os seus 2 domésticos, assim como o seu servo piedoso. Bom, enfim, sobreveio um êxtase. Essa palavra, ela significa um estado de existência ocasionado por Deus, em que a consciência é total ou parcialmente suspensa. E uma pessoa é absorvida pela realidade espiritual, sendo abstraída da realidade temporal, como aconteceu com Paulo quando ele orava em Atos 22. A gente vai ver isso daqui a algumas semanas. Sinceramente, eu fiquei pensando muito nisso aqui. Pedro caiu em êxtase, de tanto na visão que estava, o jejum que ele estava passando, que ele queria comer e tudo mais. Queridos, não importa a maneira que aconteceu aqui. Muitas pessoas usam isso aqui, até mesmo no meio pentecostal, para mostrar, tá vendo? Nós precisamos ser assim, buscar e essência e tudo mais, para chegar a um meio, uma forma. Não. O foco aqui não é o êxtase que Pedro estava, mas o foco aqui é aquilo que Deus tinha para falar com Pedro. O mais importante não foi o método que Deus usou, a forma como aconteceu. Com Cornélio foi um anjo, com Pedro foi a visão, e ele chegando em êxtase. Não importa, o que importa é a mensagem que tem que ser passada. E tem uma mensagem muito importante aqui, que é a mensagem central dessa passagem do capítulo 10 de Atos. Ele viu o céu aberto. Esse céu aberto já foi indicado, é usado como uma revelação da parte de Deus. No Novo Testamento aparece isso, uma revelação da parte de Deus, contendo todo tipo de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves dos céus. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Não é certo que o que continha nessa visão, ou que continha nessa visão apenas animais impuros. O texto não fala, só fala que tinha todo tipo de espécies de animais. Mas, queridos, a lição principal que eu quero destacar aqui para vocês é a relação entre judeus e gentios. Queridos, foi tão forte essa experiência de Pedro que ele diz o seguinte: mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jeitão de Pedro de ser, né? De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Pedro, ele, de modo natural e espontâneo, como um de um judeu. No Antigo Testamento aconteceu isso. O profeta Ezequiel 4,14 diz o seguinte: então eu disse: soberano Senhor, eu jamais me contaminei, desde a minha infância até hoje. Jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Ele se recusou a fazer isso. O profeta Ezequiel se recusou a fazer isso. Ele jamais havia quebrado as restrições alimentícias de Israel, comendo um animal considerado comuns ou impuros. Calvino diz o seguinte: o comum é profano nesse texto. O texto fala que animais comuns ou animais impuros ou imundos. Na tua versão pode estar comum, por exemplo. Porque o Senhor havia escolhido os judeus para serem um povo particular. Ele havia prescrito esse rito
Onde que está escrito esse rito sobre os alimentos? Levítico 11. Você pode depois, na sua casa, pesquisar. Está ali uma lista do que eles não poderiam comer. Tá bom? E eles viviam, eles seguiam aquilo dali à risca. Queridos, e a voz do Senhor mostra para ele o seguinte: ao que Deus purificou, não consideres imundo. Sabe o que isso tem a ver na história da redenção? Que o que era considerado impuro, imundo, Deus havia purificado. Tá, mas cara, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Eu vou para casa daqui a pouco, vou dormir, amanhã eu vou trabalhar. O que isso tem a ver comigo? Tem a ver que você é impuro. Nós somos impuros, queridos. Pela influência do pecado, nós somos impuros. Nós vivemos uma vida de imundície. Diante de Deus, merecemos a condenação eterna. Jesus disse: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Não é alimento, porque não é o que entra pela boca. O que entra pela boca não entra no coração, mas em seu estômago, depois é eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos e continuou. Pedro não tinha entendido isso. E ele continuou: assim, o que do homem sai é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, assim como as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do coração e tornam o homem impuro. É o nosso coração, querido. Isso tem a ver a mensagem do Evangelho. É por isso que o capítulo 10 de Atos é tão importante. Porque Deus olha agora o gentio e quer levar a sua mensagem até o gentio. Até o homem que é desprezado pela lei. Mas não há mais barreira em Cristo Jesus. É isso que Pedro tem que entender. E é por isso que a mensagem vem em forma de uma visão. Para mostrar para ele que não há mais preconceito. Não é pela religião, não é pela cor, pelo pensamento, não, é pela cruz de Cristo, não há mais preconceito. Por isso que o texto de Atos, capítulo 10, é de extrema importância. Que Deus tornou puro, porque Deus tornou puro o nosso coração. Já parou para pensar de onde você veio? Já parou para pensar de onde que Jesus te tirou? Onde você estaria se você não tivesse recebido a mensagem do Evangelho? Onde você estaria hoje jogado por aí, pelos seus pensamentos, seus desejos, a sua carne clamando por mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas Cristo vem e corta essa influência do pecado. Torna pura a sua vida para que você tenha comunhão com Ele. Para que a sua vida fosse restaurada. Através da cruz de Cristo, a sua vida pode ser restaurada. Essa é a mensagem tão importante que Pedro precisa entender. Não é, querido, pela religião. É pela comunhão. É pelo purificar de Cristo Jesus. O nome dessa doutrina, se você gosta de doutrinas bíblicas, e sabe que você vive doutrinas bíblicas, o nome dessa doutrina do que nós vemos e observamos é justificação. Somos agraciados soberanamente, justos e puros, quando a justiça de Cristo é imputada em nós. Quando a justiça de Cristo Jesus é colocada em nosso coração. Você é justificado, querido. Não há mais condenação para você.
Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Cristo Jesus que te purificou e te fez novo. Dura mensagem, né? Imagina todo o ranço judaico que Pedro tinha. Olhando essa visão, tentando compreender o que estava acontecendo. E foi justamente isso que aconteceu. Versículo 17, isso nos leva ao nosso próximo ponto. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, queridos, ele ficou remoendo, ele ficou pensando, ruminando aquilo, tentando entender o que tinha acontecido. Homens de Deus observam aquilo que Deus ensina, observam a palavra, observam os decretos de Deus e ficam pensando, ruminando, tentando entender o que isso significa. Os homens enviados por Cornélio descobrem onde era a casa de Simão e chegam à porta. A visão, queridos, não foi autoexplicativa. Pedro tem a visão e acabou. Ele ficou pensando. Mas ela foi revelada não apenas pela reflexão, mas pelos acontecimentos que sucederam. Com a chegada dos emissários de Cornélio, tudo se fez claro. A neblina que estava na cabeça de Pedro, ela foi dissipada, não apenas por causa dos alimentos cerimoniais e tudo mais, aquilo ali que estava acontecendo, mas porque ele recebeu uma ordem de Deus. Ele viu Deus claramente falando com ele. Daí então ele fala o seguinte, versículo 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito disse a ele. Querido, a abolição dessas leis significava que os judeus e os gentios entram em um novo relacionamento e são aceitos igualmente na igreja, tanto judeu quanto gentio. Pedro, ele não deveria considerar impuro os gentios pelo que estava acontecendo e tudo mais, mas Pedro teve que passar por essa experiência. Ele deveria sim ir até eles, ir até os gentios, ir até esses homens que eram considerados imundos, impuros, e anunciar o evangelho para eles. O Espírito dá ordem. Portanto, levanta-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Aí você fica pensando, mas não foi Cornélio que enviou? Não. Não foi Cornélio que enviou. Deus deu a ordem. Deus deu uma ordem. E estava falando para Pedro aqui. Pedro, eu que enviei esses homens. Você tem que ouvir o que esses homens estão te pedindo. Bom, semana que vem nós vamos ver qual é o propósito disso. E só dar aqui um spoiler do que vai acontecer semana que vem. Ele reconhece, no versículo 34, ele diz o seguinte: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Lembra do preconceito? Qual o seu preconceito? Qual o seu preconceito hoje? Caminhando para o final. Versículo 21. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua porta, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convida a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Queridos,
No final, aqui fica meio estranho, né? Porque Pedro faz algo não tão elegante assim. Por exemplo, Pedro convida... primeira coisa, Pedro já era hóspede na casa de Simão. Não é verdade? Pedro já estava como hóspede. E daí o texto fala que Pedro os convidou e os hospedou na sua casa. Outra coisa mais estranha do que isso era que não era permitido os judeus que hospedassem gentios ou que comessem com eles, nem sequer se aproximassem dos gentios. Isso indica, queridos, que começa a surgir algumas rachaduras no muro que separava judeus e gentios na igreja primitiva. A igreja continua expandindo. O reino de Deus continua crescendo. Deus usa os seus métodos, os seus meios para alcançar aqueles que são seus. Queira você gosta disso ou não, Deus usa os seus métodos. Queridos, Cornélio era um homem temente, mas foi o Senhor que foi até ele. Pedro era um homem que buscava o conselho de Deus, orava continuamente, mas foi o Senhor que foi até ele. O Senhor deu a ordem para Pedro descer e falar com os homens. É tudo pela soberania da graça do Senhor. O nosso Deus continua controlando nossa história, querido. O nosso Deus continua no controle da história. Foi assim lá atrás, no início da igreja, é assim hoje na sua vida, pelas dificuldades que você passa, o Senhor continua controlando a história. Queridos, o amor de Deus, partindo aqui para as aplicações, o que isso tem a ver com a gente? Esse texto mais, o que tem a ver mais com a gente? Que o amor de Deus extrapola os limites do território de Israel e se estende a todas as nações. Queridos, os homens são responsáveis sim pelas suas ações. Lembre-se disso. O homem é responsável pela sua ação. Contudo, foi o amor de Deus manifesto e a graça soberana do nosso Senhor que conduziu a piedade de Cornélio. Na história da redenção, Cornélio fazia parte para quebrar barreiras, para mostrar que não há divisão no povo de Deus. É esse mistério que Paulo fala lá em Efésios capítulo 3, judeus e gentios, homens e mulheres, servos e senhores, todos na casa de Deus, um povo só, todos nós. Eu estava lendo um livro e o autor falou o seguinte: você tem dificuldade com o seu irmão aqui? Você tem dificuldade com aquele que você convive na igreja hoje? Lembre-se que você vai viver eternamente com ele nos céus. Eternamente com ele nos céus. Para você ir para casa refletindo sobre isso. Alguns falam amém, outros falam misericórdia. Mas é algo que a gente precisa pensar. Se a gente tem dificuldade com irmãos hoje na igreja, viveremos eternamente com eles nos céus. Deus ama os estrangeiros. O Senhor proveu leis a fim de amparar os estrangeiros. Levítico fala sobre isso, Deuteronômio fala também, nosso Senhor protege o estrangeiro, ordenou que o povo de Israel não os oprimisse ou os odiasse, mas que primeiramente os amasse, como os seus próprios compatriotas. No Sermão do Monte, Jesus fala a mesma coisa. Querido, a xenofobia é horrível, medo do novo, do estrangeiro. Não, cara, para com isso. Lembre-se que se você tem a oportunidade de conhecer alguém diferente de você, é porque Deus quer alcançar aquela pessoa. E seja um instrumento de Deus na vida dela. Medo de pessoas diferentes e tudo mais. Não, cara, para com isso. Diante de Deus, não há essa barreira. Deus ama o diferente. Deus me ama e ama você. Somos diferentes para outros, assim como outros são diferentes para nós. Deus ama o diferente. O Criador e o mantenedor do universo tem um controle absoluto sobre todos os acontecimentos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Mesmo que as circunstâncias não sejam bonitas do jeito que você quer ou que você gosta, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certos acontecimentos da nossa vida, por exemplo, parecem aleatórios, mas depois que a gente entende a salvação, eu tenho, certamente você também tem, porque você fica pensando, Deus, por que eu passei por isso? Deus, por que eu passei por aquela experiência na minha vida? Por que o Senhor permitiu que aquilo acontecesse, que aquele acidente acontecesse, que aquela pessoa entrasse na minha vida? Por que o Senhor permitiu que meu chefe fizesse isso comigo? Por que, Deus? Soberania de Deus para mudar você, para fazer com que tudo acontecesse e se harmonizasse na soberania de Deus, na graça do Senhor sobre a sua vida. Independente do que aconteceu, vida nova pela graça do Senhor. Queridos, no versículo 22, versículo 22 diz o seguinte: os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado pelo todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa. Preste atenção. Para que ele ouça o que você tem para dizer. Querido, por que Deus não ousou aquele anjo falando com Cornélio? Olha, veio um homem aqui e morreu, o nome dele é Jesus, eu estou aqui para anunciar Jesus para você. E evitar tanto trabalho, queridos, ia evitar tanto problema, ia evitar ter que tirar 3 homens do seu rendimento para ir até lá. Por que Deus não usou aquele anjo para poder logo falar com Cornélio? Porque Deus usa pessoas, queridos. Deus usa gente. É pela palavra da pregação, pelo poder do evangelho. Deus usa pessoas. Deus queria usar Pedro para falar com Cornélio a mensagem de Cristo Jesus. Assim como Deus quer usar a sua vida para falar da mensagem de Cristo Jesus a outras pessoas. Deus pode sim trazer anjos, pode, claro, Deus é soberano, Deus pode todas as coisas. Deus não precisa da gente, mas Ele usa a gente. Simples instrumentos, desprezáveis instrumentos diante de Deus, mas Deus faz questão de usar a nossa vida, querido. Lembre disso, Deus quer usar a sua vida para levar mensagem para outras pessoas, para mostrar a outras pessoas a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus. E, queridos, a conversão de Cornélio, eu encorajo para o anúncio do Evangelho. Deus não despreza corações compungidos e contritos como o de Cornélio, mas sim, isso não é suficiente. Cornélio era um bom homem, respeitado, temente a Deus, mas isso não é suficiente. Ele precisava de Jesus. É por isso que Deus armou tudo perfeitamente para levar Pedro até Cornélio e mostrar a mensagem de Cristo Jesus, que veremos semana que vem. O centurião romano, o homem religioso, sincero, piedoso, temente de Deus, mas que precisou reconhecer o Evangelho de Cristo Jesus e crer pela loucura da pregação. E é através dessa pregação que temos a vida eterna. Queridos, essa é uma tarefa que não foi dada aos anjos, não foi dada nem mesmo aos anjos. Essa é uma tarefa, falar de Cristo Jesus, ela foi dada para a igreja. Foi dada à igreja. É uma tarefa maior do que a nossa própria vida. Lembre-se disso. A mensagem do Evangelho é uma tarefa maior do que a sua própria vida. Os seus pensamentos, os seus desejos, os seus quereres, as suas vontades e tudo mais. Mensagem do Evangelho de Cristo Jesus é maior do que a nossa própria vida. Deus realiza os seus propósitos inimagináveis a fim de resgatar
e purificar homens tementes a Ele. Queridos, que essa mensagem fique gravada no seu coração. Entenda. Extremamente importante a mensagem de Atos capítulo 10, que é o rompimento desse preconceito que muitas vezes está presente em nossa vida, querido. Sabe, está tão presente em nós. Sem preconceito. Olhe para as pessoas e fale do amor de Cristo Jesus, e somente isso. Amém, queridos? Vamos orar? Amém. Feche seus olhos. Eu quero orar com você agora. Senhor, Pai, sinceramente, Deus, nós somos muito preconceituosos. Somos preconceituosos, ó Pai, porque queremos viver dentro das quatro paredes da igreja, do ambiente, ó Pai, aqui. Querendo viver, ó Pai, simplesmente o Evangelho para a gente, Deus, para a nossa própria graça e desfrutar para a gente mesmo. Mas, Senhor, esse é um amor tão grande, Deus, nós não podemos conter, Pai. Nós não podemos guardar o amor de Cristo Jesus naquela cruz. Senhor, o meu desejo sincero, Pai, é que a sua igreja possa entender esse propósito, Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, por favor, Deus, nos ajuda. Coloque pessoas em nosso caminho. Coloque, ó Pai, homens que querem ouvir a sua palavra, Deus. Pessoas que o Senhor já vem trabalhando, que vêm, ó Pai, sofrendo talvez, que vêm orando e que querem uma resposta. Deus, que o Senhor levante a sua igreja como resposta, Deus, por favor. Deus, por favor, que possamos, ó Pai, ser instrumento em suas mãos, como Pedro foi. Quebra barreiras, ó Pai, preconceitos em nossa vida. Deus, que a gente não olhe o que o homem faz, mas sim o que o Senhor pode fazer, ó Pai, na vida deles. Por favor, Deus, por favor. Muito obrigado, Jesus, pela sua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela sua igreja. Obrigado pela sua palavra, ó Pai. E obrigado por essa mensagem, uma mensagem de esperança, de amor, de graça, que vem de Deus. Essa mensagem não é humana, essa mensagem não foi Lucas que escreveu, mas é a história da redenção humana, e é por isso que nós estamos aqui essa noite, ó Deus. Muito obrigado. Se não for por Jesus, ó Pai, nós não estaríamos aqui, certamente. Mas é o Senhor que move o nosso coração, Deus. É o Senhor que faz a gente, ó Pai, ter esperança nessa vida. É o Senhor, Pai, que faz a gente levantar os nossos olhos, ó Pai, e falar para as pessoas que estão precisando do Senhor. Deus, usa a nossa vida como instrumentos em suas mãos. Que possamos, ó Pai, ser influência nesse mundo, Deus. Que a sua igreja, ó Pai, seja luz, seja sal nessa terra, ó Pai. Por favor. Essa é a minha oração, Deus, crendo que o Senhor está ouvindo, Deus. Eu creio que o Senhor ouve a oração, amém? Eu creio, Senhor, eu creio. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma oração silenciosa. Deus abençoe, querido.